Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um dia aqui no mercado cripto. Hoje eu vou falar para vocês sobre como que a gente faz para construir uma carteira com potencial de multiplicação em 10 vezes. E para a gente fazer essa multiplicação, a gente precisa apenas de dois fatores. Um desses fatores é time. E o segundo desse fator é exatamente escolher ativos assimétricos. E pautado exatamente nesses dois, é o que a gente vai analisar o mercado hoje e vou explicar para vocês o como que a gente faz para poder ter uma carteira com potencial de multiplicação em 10 vezes. Então, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força para o canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Primeiro ponto, quando a gente fala de time do mercado, a gente tem algo muito preciso dentro das criptos, tá? Que é exatamente o ciclo do Bitcoin. Quando a gente olha para esse gráfico colorido aqui, a gente tem os dias em relação ao halve. Halve é exatamente o evento onde a gente vai ter uma diminuição ali pela metade de mineração de bitcoins. Então, quando a gente olha exatamente para esse gráfico aqui, o histórico dele, a gente vê que sempre ali quando a gente chega no halve, o halve são essas linhas brancas aqui, ele acontece mais ou menos a cada 4 anos, tá? Quando a gente olha exatamente para esse período, aonde acontece o halve, a gente sempre tem o Bitcoin construindo novas bull runs, construindo esses movimentos de alta, aonde fazem com que muitas pessoas acabam enriquecendo em um único ciclo. Porque se a gente olhar exatamente para esses movimentos, a gente consegue ver claramente os potenciais que a gente teve. Então, 43.000% lá no primeiro ciclo. Quando a gente olha aqui para o segundo ciclo, a gente tem 30.000%. Quando a gente olha aqui para o último ciclo que nós tivemos, a gente tem mais 700%. Obviamente, essa exponencialidade ela vai diminuindo com o passar do tempo, mas mesmo 700% é muita coisa. Até então eu estou falando com você como que a gente faz para construir uma carteira que tem a probabilidade de multiplicar em 10 vezes. 10 vezes, cara, só o Bitcoin no último ciclo, ele entregou 10 vezes quando a gente considera do topo até aqui em cima. Se a gente olhar exatamente ali do bottom, no ciclo que nós tivemos, até ali em cima, a gente teve 16.000%. Então foram 16 vezes de multiplicação. Bom, então, o primeiro ponto, quando a gente analisa as criptos, a gente tem que olhar para o ciclo do Bitcoin e a gente entender em que fase nós estamos. Se a gente estiver próximo dessas regiões verdes aqui, que a gente já vai ter constituído um halve ali recente, a gente já vai ter subido uma bull run, dentro dessas fases verdes aqui não é momento da gente comprar, não é momento da gente construir carteira, não é momento da gente colocar mais capital para dentro. Dentro dessas fases, nós temos que realizar lucro. Esse é o momento de saída do mercado. Existem os times certos para a gente fazer os aportes e existem os times certos para a gente fazer as saídas também. Então, o primeiro ponto para a gente ter uma carteira que vai multiplicar 10 vezes é exatamente a gente acertar o time do mercado, o time da compra. E esse time, ele não vai estar diante de nós o tempo inteiro. Veja que depois que a gente inicia uma bull run ali, que a gente já está começando mais ou menos a ficar verde aqui nesse gráfico, já saindo do azul indo para o verde, já não é mais momento de compra. Ou seja, nós temos oportunidades de montar uma carteira quando a gente está a partir da região amarela ali, mais ou menos até essa região azul aqui esverdeada. Veja que o ciclo anterior foi da mesma maneira. E pensando nisso daqui, a gente tem que ser estratégicos, porque se a gente quer 10 vezes de multiplicação, a gente precisa escolher os ativos certos para que a gente tenha essas 10 vezes de multiplicação. Hoje, se o Bitcoin tivesse exatamente um potencial de parar em $280 mil, $300 mil, a gente teria o Bitcoin nos dando uma oportunidade de 10 vezes de multiplicação. Mas eu não acredito que isso vai acontecer no próximo ciclo. Não acredito que a gente vá chegar nem nos $200 mil. Então, pensando nisso, a gente deve montar uma carteira com mais assimetria, escolhendo outros ativos além do Bitcoin para que a gente consiga ter uma multiplicação de 10 vezes. E saca só, eu tenho um trade system, tá? Que é exatamente uma maneira que eu uso para tomar essas decisões no mercado.
Quando a gente está abaixo dessa linha laranja aqui, é exatamente os momentos onde eu faço compras mais pesadas, onde eu coloco mais capital para dentro e faço compras muito mais fortes, porque abaixo dessa linha laranja aqui embaixo, a gente vai estar exatamente em fase de capitulação, aonde a gente já está próximo de formar um fundo do mercado, então ali a gente tem menos risco. Só que quando a gente olha para o mercado aqui, jamais nós vamos querer comprar quando estivermos próximo dessa linha vermelha, porque a gente já vai estar entrando em zona de euforia. Lembra, existe time dentro do mercado. Então a gente tem que saber como que a gente vai navegar em cada time, em cada momento específico do ciclo. Quando a gente estiver nesse momento vermelho, aqui nessa linha vermelha, que é o MVRV múltiplo de 3.2, já estaremos em um momento de vendas, já estaremos em um momento mais em distribuição. Só que enquanto a gente estiver entre essas três linhas, na verdade, né, enquanto a gente estiver entre o custo médio ali, o Realized Price, que é exatamente essa linha laranja, e a linha azul aqui, nós temos oportunidades de montar uma carteira mais assimétrica. Veja que estamos com a oportunidade de montar uma carteira mais assimétrica ainda dentro desse período aqui, porque estamos entre essa zona de preço, entre o Realized Price, que é o custo dos investidores, abaixo disso é fase de capitulação, e entre um múltiplo de 2.4 do MVRV. Pensando nisso, dentro dessa região, a gente vai ter as nossas oportunidades de compra, a gente vai ter as nossas oportunidades de olhar para outros ativos além do Bitcoin. Outros ativos como altcoins, como o Ethereum também. Então, nesse momento, a gente tem oportunidade de olhar para esses ativos e ir acumulando a quantidade daquele ativo que nós temos. Saca só, em nenhum momento eu estou falando em realizar lucro dentro dessa região azul, entre o Realized Price e o múltiplo de 2.4. Não estou falando nada disso. A gente não realiza lucro enquanto não acontecer o halve. No mínimo, a gente só vai realizar lucro a partir do momento que acontecer o halve. Inclusive, as melhores regiões para realizar lucro são as regiões verdes. Então, nesse momento, eu não falo com você sobre realização de lucro. Estou falando com você sobre montagem de posição, montagem de carteira e estruturamento de uma estratégia. Para que você tem que ter uma estratégia? Exatamente para você saber surfar toda essa movimentação de alta e saber vender na hora certa. Porque algumas pessoas elas até conseguem ter um olhar para a oportunidade de compra. Conheço pessoas que compraram lá nos $3.000 e essa pessoa não vendeu nos 68. Ela teve a oportunidade de vender nos 68 e recomprar nos 15. Só que pelo fato dela não saber de ciclo de mercado, ela ainda segura suas posições. E ela vai segurar isso daí durante muitos e muitos anos. Vai chegar um momento, obviamente, que ela vai realizar esse lucro, mas ela vai ter perdido várias chances de realizar o lucro aqui em cima, recomprar aqui embaixo. Por exemplo, eu realizei aqui em cima e recomprei aqui embaixo. Só de ficar fora do mercado ao longo desse período, eu tive 100% de lucro, porque eu dobrei o meu capital. Saí nos 52 e voltei ali dentro dos $22.000. Então, ao longo dessa movimentação, eu consegui dobrar a minha posição. E se a gente olhar para as fases de distribuição, saca só, a gente vai ver as fases de distribuição acontecendo dentro dessa euforia no mercado, que é exatamente essas fases azuis. Todos esses gráficos aqui, eu estou simplificando ele para vocês, tá? Não é exatamente porque o gráfico tá azul, não é porque me pintaram uma cor de gráfico ali que eu vou simplesmente, cara, tomar uma decisão. Não, né? Por conta de nada disso. O primeiro gráfico que eu te mostrei é o halve, onde a gente sabe os dias que faltam para o próximo halve, quantos dias já passaram um halve anterior. O segundo gráfico é o MVRV, Market Value Realized Value, valor de mercado dividido pelo valor realizado do mercado. Então, tem muita teoria por trás desse indicador. Esse outro indicador que eu estou mostrando para você é o NUPL, exatamente a não realização de lucro ou prejuízo dos investidores de longo prazo. Tem muito estudo por trás desses gráficos, mas meu ponto aqui é simplificar essa informação e trazer essa informação de uma maneira mais didática para você, de uma maneira que você consiga compreender isso daqui. Então não ache que é porque esse gráfico pintou azul aqui que a gente já vai entender que estamos ou não dentro de uma região de euforia.
Simplesmente a gente precisa de outros parâmetros para saber se isso realmente é real. Mas, simplificando a informação aqui para vocês, quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê exatamente as fases que a gente tem de euforia do mercado, de euforia dos investidores de longo prazo. Dentro dessas fases, a gente vai querer vender, a gente vai querer distribuir. Como dentro da fase de capitulação, olha só, é as fases que eu compro mais pesado, as fases que eu simplesmente aporto com um capital muito mais pesado. E saca só, olha só como os investidores de longo prazo, eles são as pessoas mais maduras que investem em Bitcoin e eles têm esse comportamento de vender a formação de topo do mercado, recomprar quando o preço do ativo está caindo, vender a formação de topo do mercado, recomprar quando o ativo está caindo também. Pensando em tudo isso, a gente consegue identificar o time perfeito. Lembra, comecei o vídeo falando para você que a gente tem duas coisas para poder construir uma carteira que multiplique até em 10 vezes o nosso capital. É exatamente a gente acertar o time e exatamente a gente escolher os ativos certos. Então, olhando para tudo isso daqui, a gente consegue identificar o time perfeito. E é claro que o time que nós estamos nesse momento é um time de montagem de posição, montagem de carteira, simplesmente se expondo a vários ativos. E aí o que a gente tem que fazer é analisar bons ativos. Por exemplo, Uniswap, quando a gente olha para a Uniswap, simplesmente estamos dentro da bacia das almas perdidas. Para quem não sabe, depois que o mercado ele cai, tem um longo bear market, a gente encontra a bacia das almas perdidas, que é exatamente essa lateralização. Mas saca só, se a gente olha para a Uniswap, a gente tem um potencial de valorização aí de 700% só dela voltar para o topo anterior. A gente nem está falando em novos all-time highs, a gente nem está falando em novos topos. Se a gente olha para a Aave, por exemplo, outro ativo também bem consolidado, outro ativo que representa muito dentro do mercado cripto, também está dentro da bacia das almas perdidas, dentro dessa fase de lateralização. Se a gente olhar para a Aave, a gente tem um potencial de multiplicação de 1000% só dela voltar para o topo anterior. Não estamos nem falando no potencial dela se ela construir um novo all-time high. Se a gente olhar aqui também, Uniswap, outro ativo mega consolidado dentro do mercado, bom, Uniswap eu já falei, foi a primeira. Chainlink, quando a gente olha para Chainlink, outro ativo mega consolidado, mesma coisa, estamos dentro da bacia das almas perdidas em Chainlink. O que a gente tem que saber é só como que nós vamos adotar uma estratégia, como que a gente vai fazer a nossa exposição e ir gerenciando o risco. Então, o segundo ponto é a gente escolher bons ativos, a gente saber gerenciar o risco e a gente simplesmente saber aproveitar as oportunidades. Tem que ser paciente, cara. Se você tá nesse jogo aqui de investimento, cara, não é da noite para o dia que você vai ter esse resultado mirabolante. É uma construção ao longo de uma estratégia. Cara, olha todos os investidores. Os maiores investidores do mundo, eles não são traders, eles não são scalpers, eles são simplesmente investidores, pessoas que pensam no longo prazo. E quando a gente fala de cripto, a gente está falando, cara, de 3 anos, 4 anos no máximo. Em 4 anos a gente constitui um ciclo completo dentro do Bitcoin. Então, dentro de cripto, isso é muito rápido. Então, para você ter uma multiplicação de 10 vezes, é exatamente você saber analisar o time certo para você entrar, para você sair, e você também saber escolher bons ativos, tá? Hoje eu gerencio várias carteiras, então se você olhar, cara, todas essas carteiras aqui que eu gerencio tem um total de capital aí de 1,5 milhão, tá? Se olhar aqui para as carteiras, você vai ver que as carteiras estão no lucro, $20 mil no lucro, R$20 mil no lucro. Quando a gente olha para outra carteira, 16 no lucro. Aqui também tem outra carteira minha que tem quase 26 mil reais ali no lucro também. Eu faço o gerenciamento de várias carteiras, não só carteiras minhas, como carteiras de mentorado também. Tem a carteira da comunidade on-chain, tem a carteira de pessoas que me acessam exatamente para eu construir uma estratégia para elas.
e eu quero te dar a oportunidade de ter acesso a uma das minhas carteiras. Talvez você saiba, talvez não, mas eu tenho uma carteira que se chama Carteira Rumo ao Milhão. É exatamente uma carteira pensando nesses dois fatores, em time e ativos. Hoje tem cerca de 13 ativos dentro dessa carteira, tá? E toda segunda-feira eu faço um novo aporte, eu utilizo uma estratégia de DCA dentro dessa carteira e eu escolho os ativos certos, na proporção certa, para que essa carteira tenha um potencial de multiplicação de 10 vezes, de 15 vezes, quiçá. E todas as segundas-feiras eu compartilho exatamente todos esses meus aportes. A gente já fez 10 aportes dentro dessa carteira já. E também tem uma aba de tutorial onde eu explico como que faz, mostro a estratégia, o porquê que eu estou utilizando a estratégia, explico tudo isso daqui. Essa plataforma é uma plataforma minha, tá? Onde as pessoas têm acesso aos meus treinamentos de dentro da comunidade on-chain e eu construí uma aba aqui, essa carteira Rumo ao Milhão, exatamente para quem quiser ter acesso a essa minha carteira. Exatamente, eu estou no comando dessa carteira. Se você quiser ter o meu trabalho em cima disso, eu te garanto que vai ser muito bem pago esse trabalho. Porque o valor que eu cobro para essa carteira, cara, não custa nenhuma pizza por mês. Olha só, a minha hora, ela é bem cara e simplesmente por uma pizza por mês você consegue ter acesso a essa carteira. Eu te expliquei nesse vídeo um pouco de como que funciona toda a estratégia, como que o Gitelle se comporta. Se você quiser ter acesso à carteira, se você quiser entrar para dentro da plataforma, ver esse meu jogo todas as segundas-feiras ao meio-dia, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Clica nele que no próximo vídeo eu te explico exatamente como que você faz para entrar para dentro da carteira, como que funciona, como que exatamente são os pagamentos, cara, e fica tranquilo, porque o potencial de retorno que essa carteira tem para te dar, cara, ela simplesmente vai pagar muito fácil essa uma pizza por mês. E, inclusive, as pessoas que estão desde o começo já conseguiram simplesmente pagar as mensalidades com um lucro, dependendo de quanto que a pessoa colocou de capital ali para dentro, beleza? Então, se você quiser ter o Gitelle trabalhando para você, exatamente, mostrando uma estratégia, construindo uma carteira e você podendo seguir essa carteira, o link tá na descrição, beleza? Eu te espero ver lá dentro da carteira Rumo ao Milhão. Forte abraço, tamo junto. Eu te vejo amanhã aqui no canal. Valeu!